A melhora da acessibilidade é fundamental no planejamento urbano e pode assegurar mais qualidade de vida e perspectivas sociais para os deficientes. Dados do IBGE indicam que 45 milhões e 600 mil pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. Na maioria dos casos, o desrespeito a um dos direitos mais básicos, o de ir e vir, reforça o preconceito e amplifica as dificuldades. Começa agora a Acessibilidade nas Cidades do Alto Tietê, produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da UMC. 3 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Essa data foi criada pelas Nações Unidas em 1998, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos relacionados à deficiência e, principalmente, para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas. Portadores de deficiência tendem a ser vistos como limitados para ter uma vida social, mesmo demonstrando suas capacidades. São pessoas que usam outros meios para se movimentar, que decifram o ambiente com outras partes do corpo, com sensibilidade sensorial redobrada, que leem com os dedos ou que falam com os gestos, e principalmente pensam por imagens. O para-atleta Daniel Yoshizawa, de 31 anos, teve as pernas amputadas por causa de uma meningite. Ele destaca a importância do esporte em sua vida e explica como tudo mudou depois que começou a praticar o vôlei sentado. O esporte me abriu grandes portas, várias oportunidades, entendeu? E, hoje em dia tenho oportunidade de realizar sonhos graças ao esporte do qual eu pratico, entendeu? E, perante a sociedade mesmo. Antes de eu entrar no esporte, as pessoas me olhavam, assim, sabe, como um simples deficiente. Mais nada que aquela... E eu olhava com aquele aspecto de dó, essas coisas e tal, né? Hoje em dia não, onde eu chego, eu já tenho visível, todo mundo me olha com um olhar diferenciado, com aquele olhar de respeito, sabe? Não como um simples deficiente, mais um deficiente. Respeitar os deficientes é ter toda uma série de cuidados para que eles sejam incluídos no convívio social, e a acessibilidade faz parte desse processo. Na prática, isso significa conceder às pessoas o acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis para os demais. Reinaldo Rodrigues tem 40 anos e ficou cego em função de um glaucoma. Sua esposa, Rosângela Rodrigues, de 41, também é deficiente visual. Eles contam como é essa convivência e como tudo é feito dentro de casa, e o que tentam fazer para facilitar as coisas. Nós somos casados, dentro de casa nós temos nossa vida normal, a gente consegue se locomover bem dentro de casa, tudo adaptado para a gente mesmo. Nada fora do lugar, tudo no seu lugar, que aí a gente sabe aonde estão as coisas. Sempre quando mudar alguma coisa de lugar, um fala pro outro que mudou, porque senão fica ruim, né? Cada deficiência reúne peculiaridades diferentes em relação ao que se enfrenta no dia a dia. Para cegos, a leitura em braille, a audiodescrição e os semáforos com indicação sonora são essenciais. Para surdos, intérpretes em libras, sinais luminosos e textos são formas de comunicação com o mundo. Para quem tem limitações de movimento, a presença de rampas, a calçada plana e a inexistência de degraus já ajudam muito. Eberton Thomas, de 22 anos, teve uma perna amputada devido a um acidente de trânsito. Ele conta que enfrenta alguns problemas diários ao transitar pelas ruas, por conta das calçadas irregulares e cheias de obstáculos. A maior parte acontece conforme a gente anda em algumas cidades, como aqui em Mogi das Cruzes. As calçadas, por exemplo, elas não estão bem acessíveis para nós e para cadeirante também. Esse é um ponto que eu mais vejo aqui, mais próximo aqui. Seja visual, auditiva, mental ou física, essas limitações ainda geram problemas que prejudicam a cidadania e os direitos da população deficiente. O deficiente visual Reinaldo Rodrigues relata que a falta de acessibilidade está em todo lugar e que alguns empecilhos podem causar acidentes. Porque às vezes tem buraco na rua, às vezes a gente passa, tem lixeira, aquela lixeira de parede que é aberta, eles deixam aberta, a gente acaba batendo no pescoço, cabeça, entendeu? Um lugar que você nunca foi. Aí você vai lá, você sabe que esse lugar é perigoso, essas coisas assim, você não vai arriscar, né? Então, até pra andar numa calçada que a gente conhece já é ruim, imagina um lugar que você não conhece. Acho que é por falta de vontade mesmo, né? A maioria entra dentro da prefeitura só pra... Eu acho que por causa do dinheiro, nem por causa de vontade de fazer as coisas, né? Especialistas da área da saúde reforçam a necessidade de incentivar a prática de atividade física para as pessoas com deficiência. Praticar o esporte é uma forma de redescobrir a vida de uma forma ampla, previne enfermidades secundárias e ainda promove a integração social, levando a pessoa a descobrir o que é possível, apesar das limitações físicas, ter uma vida normal e saudável. Daniel Yoshizawa joga vôlei sentado pelo SESI Suzano há 8 anos. A iniciativa do SESI teve início em 2009, com o intuito de fortalecer o paradesporto brasileiro, desenvolvendo um trabalho na inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte. A cada ano, o projeto tem
tem trazido excelentes resultados, ajudando no crescimento do esporte paralímpico nacional e contribuindo para seu progresso internacional. Daniel destaca a importância de manter essa iniciativa e como ela causa mudanças significativas para os deficientes. Ter um espaço hoje em dia onde as pessoas com deficiências podem interagir praticando esporte é, sem dúvida, uma grande conquista. Primeiro porque a grande barreira que a gente vem quebrando, há alguns anos, e cada ano que passa a gente vai ficando mais visto, perante a sociedade, e vai quebrando esse preconceito, certo? De pessoa com deficiência, essas coisas. Além de Suzano, Mogi das Cruzes também é uma referência em ações voltadas para as pessoas com deficiência. Em 2014, foi inaugurado o Centro de Paradesporto Professor Cid Torquato. O espaço foi construído por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A estrutura foi instalada ao lado do prédio da ACD e também completa os atendimentos aos pacientes. Johnny Fernandes é o professor de Educação Física e participa do projeto. Ele explica como funciona o trabalho realizado no Paradesporto. A base do nosso trabalho é o empoderamento, diferente do assistencialismo, em que às vezes a gente consegue uma doação de uma cadeira para uma pessoa com deficiência. Só que não se resume a essa doação dessa cadeira. Quando a gente fala de empoderamento, a gente traz o resgate da dignidade humana e social dela. Então, a base do nosso trabalho seria empoderamento e dignidade humana. O ginásio é a origem do projeto Mogi Paralímpico, que tem como principal objetivo a socialização e inclusão dos participantes por meio da prática esportiva. Com a ação, os deficientes convivem melhor e ainda praticam esportes. O programa tem uma procura muito grande. Isso mostra como a iniciativa faz diferença nas vidas das pessoas. O cadeirante Fábio Souza tem 26 anos e joga tênis de mesa no Paradesporto. O atleta ressalta a importância do ginásio na sua vida e as vitórias que conquistou e como praticar o esporte faz sentido. Esse projeto me trouxe muitos benefícios. Antes eu não saía de casa. Depois do meu acidente eu meio que pensei que a minha vida tinha acabado. Então, através do esporte fez com que eu começasse a sair de casa e visse que a minha vida não tinha acabado, que dá para mim seguir. E a partir disso eu comecei a ficar independente. Hoje em dia eu faço tudo sozinho, graças ao incentivo desse projeto. O ginásio de Paradesporto possibilita a prática de várias modalidades esportivas, como o basquete, o vôlei para cadeirantes, futebol de 7 para amputados, goalball, bocha, atletismo e golfe, além de modalidades que não exigem marcações de quadra, como tênis de mesa, judô e taekwondo. O professor Johnny Fernandes enaltece as conquistas alcançadas por meio do projeto e os principais problemas existentes. Hoje o número que a gente atende é um número considerável, que são mais ou menos umas 450 pessoas. Esse número está aumentando cada dia que passa mais, porque a população com deficiência da nossa região é muito grande. Mas se tivesse mais centros desse, vão ajudar, inclusive em outros municípios. Como todo mundo sabe, o esporte melhora a condição cardiovascular dos praticantes, aprimora a força, a agilidade e a coordenação motora. No aspecto social, o esporte proporciona a oportunidade de socialização entre as pessoas com e sem deficiência, além de torná-las mais independentes no seu dia a dia. Isso sem levar em conta a percepção que a sociedade passa a ter nas pessoas com deficiência, acreditando nos seus potenciais. No aspecto psicológico, o esporte melhora a autoconfiança e a autoestima, tornando os deficientes mais otimistas e seguros para alcançarem seus objetivos. A prática esportiva é uma forma de superação e de entender que tudo é possível dentro das restrições de cada um, pois tudo pode ser adaptado. A psicóloga comportamental Cláudia Vieira destaca a importância do esporte na vida dos deficientes. No aspecto psicológico, o esporte ele melhora a autoconfiança, a autoestima e torna esses deficientes mais otimistas, e mais seguros também, e para que eles alcancem os objetivos. Além dos ganhos físicos, a prática esportiva é uma forma de interação social. Eles ultrapassam os limites e a consequência disso é que melhora a autoestima, melhora também o posicionamento da pessoa com deficiência na sociedade. Pouco a pouco, os 23% de moradores com deficiência em Mogi das Cruzes começam a se inserir com mais facilidade no cotidiano da cidade. O grande desafio de oferecer melhores condições à população com mobilidade reduzida está sendo vencido com a criação, pela Prefeitura, da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a COPED, em 2010. De acordo com a coordenadora da COPED, Valeriana Alves, o órgão investiu na criação de vários programas voltados à inclusão. Que é um setor que cuida única e exclusivamente de assuntos relacionados à pessoa com deficiência dentro do município. Então, tudo que o poder público vai fazer na área de educação e saúde, a coordenadoria ela tá para ajudar a essas outras pastas a desenvolver os projetos que são feitos na cidade para pessoa com deficiência.
né? Então, por exemplo, se vai fazer uma obra de acessibilidade em algum lugar, a gente está junto com o pessoal da infraestrutura da prefeitura. Outro assunto muito peculiar relacionado à acessibilidade é em relação às escolas e ao ensino. Em Mogi das Cruzes, existe o Centro de Atendimento ao Portador de Necessidades Educacionais Especiais, Ricardo Strazi, o Pró-Escolar, que está vinculado à Coordenadoria de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, CAIC, da Secretaria Municipal de Educação de Mogi. A finalidade é oferecer serviços especializados na área de educação, para atender, tratar, orientar e encaminhar crianças, jovens e adultos, alunos dos cursos regulares de escolas públicas e particulares, portadores de necessidades educacionais especiais. Pró-Escolar funciona em sede própria, com equipe multidisciplinar, profissionais habilitados e especializados nas áreas das deficiências visual, auditiva, intelectual e condutas típicas. O projeto nasceu da preocupação e do olhar da administração municipal, buscando aprimorar a qualidade na educação e na vida dos mogianos. A coordenadora do Pró-Escolar, Cláudia Regueiro, explica o acompanhamento realizado com as crianças dentro do projeto, estimulando a inclusão. O nosso equipamento é o Departamento de Orientação e Promoção do Escolar. Nós trabalhamos com crianças no contraturno da rede municipal de ensino. Então, se essa criança está na rede regular no período da manhã, ela vem para nós à tarde. Se ela está à tarde, ela vem de manhã. E nós podemos ofertar aqui no equipamento o atendimento do setor de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, pedagogia e psicopedagogia. Toda criança, né, que necessita de alguma acolhida e de alguma orientação no ambiente escolar, ela vai receber de nós. São necessários a conscientização e o combate ao preconceito, e esclarecer que a pessoa com deficiência pode desenvolver atividades diversas, valorizando a sua capacidade e seu potencial, tratando-a igual, com respeito, amor e atenção. Muitas adaptações precisam ser realizadas para favorecer a educação e o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, pois a realidade é que muitas escolas e as próprias famílias não estão preparadas para garantir o desenvolvimento integral e escolar desses jovens. É direito do deficiente ter uma educação inclusiva e de qualidade, e este direito deve ser assegurado com ações abrangentes. Atender tais necessidades consiste em proporcionar o conhecimento através de intervenções pedagógicas adaptadas. A professora Daniela de Toledo dá aula na rede municipal de Suzano e relata a experiência de como é ter uma aluna cadeirante em sala de aula. Então, na verdade é bem complicado, né, pelo fato de ter uma falsa acessibilidade. Porque, por exemplo, os banheiros são adaptados, porém não de forma clara para minha aluna cadeirante, no caso, adaptada assim, vamos dizer, não o tamanho corretamente do que ela precisa para ter o melhor acesso. Toda instituição de ensino tem de assegurar salas com tecnologias para auxiliar na aprendizagem e também deve ter plena acessibilidade na arquitetura, na comunicação e na informação. O mobiliário e os equipamentos devem proporcionar a maior autonomia, conforto e independência possível às pessoas portadoras de deficiência, além do direito de ir e vir a todos os locais da escola, de se comunicar livremente e de participar de todas as atividades com facilidade. Promover a acessibilidade na sinalização e comunicação e estimular a compreensão como forma de desenvolver uma cultura de valores inclusivos na escola são desafios de todos os dias. Cláudia Regueiro, coordenadora do Pró-Escolar, explica que o projeto faz um atendimento muito responsável e respeitoso para conseguir ajudar todas as crianças. No nosso município, mesmo que a demanda às vezes não seja assistida 100%, o atendimento que se faz para a criança que já está conosco é um atendimento muito responsável e muito respeitoso. Então essa criança, a gente consegue ajudá-la sim, né, para melhorar essa situação da exclusão, né, da sociabilização e para também assimilar aquilo que ela necessita para ser integrada realmente no cotidiano escolar. A partir do momento que Mogi das Cruzes passou a contar com uma política pública voltada para as pessoas com deficiência, as ações passaram a fluir de forma mais rápida e organizada, e as melhorias e soluções apareceram. A criação da Coped foi um ponto pioneiro em toda a região do Alto Tietê, e as ações implementadas vêm contribuindo muito para mudar a visão da população local sobre as pessoas com deficiência. A coordenadora Valeriana Alves conta mais detalhes sobre todo o funcionamento do projeto. Então, a coordenadoria ela foi criada em 2010, né? E a gente tem essa parceria com as outras pastas, né? Secretaria de Educação, Transporte, Cultura, Saúde, Educação. Então, a gente trabalha em conjunto. Ou então a gente também procura desenvolver projetos e leva para as outras secretarias. Em relação às políticas públicas de acessibilidade, nossa função é cobrar e fiscalizar o poder público. Mas em relação às atitudes cotidianas, a responsabilidade é toda nossa. Nunca esqueça, a acessibilidade também está nas suas atitudes, mesmo que você não tenha nenhuma deficiência.
Você está ouvindo Acessibilidade nas cidades do Alto Tietê. No próximo bloco, as dificuldades mais comuns no dia a dia. Voltamos a apresentar o documentário Acessibilidade nas cidades do Alto Tietê. A batalha diária das pessoas deficientes tem vários desafios, como calçadas em péssimas condições, faltas de guias rebaixadas, inadequação de lojas, restaurantes e bares, falta de acessibilidade em parte do transporte público, ensino profissional precário, preconceito, falta de rampas de acesso e, quando há rampas, nem sempre há piso antiderrapante ou corrimão. As barreiras são frutos do preconceito, da insensibilidade e da ignorância. Em pleno século XXI, muitas pessoas rejeitam aqueles que julgam ser diferentes e produzem estereótipos. Washington Pereira, de 38 anos, teve uma perna amputada por causa de um acidente de trânsito. Ele cita as maiores dificuldades da acessibilidade que observa no dia a dia. Às vezes a gente acaba optando em andar pela rua do que andar pela calçada, porque não, devido a usar uma prótese em uma das pernas, então dá aquela descompensada no quadril, né? Então, esse é o maior problema, na minha visão. Na cidade, atravessar uma avenida movimentada é um desafio tanto para o deficiente visual quanto para o cadeirante. Um deles precisa praticamente adivinhar quando os carros estão parados, já que o semáforo não é sonoro. O outro tem que dar um jeito de descer a calçada, chegar até a faixa e atravessá-la, subindo a guia do outro lado, que também não é rebaixada. A falta de respeito do motorista às faixas de pedestre só agrava esse quadro. Os portadores de deficiência física têm de conviver com as barreiras que dificultam ainda mais o cotidiano, além de pessoas que mostram total falta de consciência e educação para os deficientes. O arquiteto Ricardo Ratim, diretor da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, explica que como a cidade não é planejada, eles estão tentando minimizar esses problemas nos prédios públicos. O que nós temos feito nesse momento é uma árdua tentativa de conseguir minimizar o problema da acessibilidade nos equipamentos públicos. Então a gente está começando por aquilo que é o edifício que é referência na cidade, né? Porque esses edifícios institucionais sempre se constituem como um ícone no território. E nós iniciamos esse trabalho pelas escolas. Então nós concluímos agora, se não me engano, 14 escolas. As dificuldades de acessibilidade a vários lugares ainda são um grande problema para os cadeirantes. A principal delas são as calçadas irregulares, o que muitas vezes faz com que os cadeirantes prefiram andar na rua, disputando espaço com os carros. Se por um lado, eles têm garantido pela Constituição o direito do voto, como todo cidadão, por outro, muitas vezes são obrigados a abrir mão da participação na vida democrática do país, porque é muito difícil chegar até a urna. A estudante Ellen Pereira, de 22 anos, é cadeirante pela hidrocefalia. Ela nasceu com água no cérebro, que atingiu a medula espinhal. Ellen relata as principais dificuldades que enfrenta para circular na faculdade, além de outras barreiras que lida diariamente. As ruas são irregulares para mim, então eu como cadeirante tenho que ficar dependendo das pessoas para poder me virar. E tem muita escada, muito buraco, então fica meio difícil para eu me virar sozinha. Trens, por exemplo, quando eu quero ir para algum lugar mais longe, eu tenho que ficar pedindo ajuda para descer, para subir nos trens. No transporte público, eu poderia, por exemplo, nos ônibus, eu treino, né, faço esporte, e nos ônibus eles só carregam um cadeirante. Poderiam ter um espaço maior para mais cadeirantes. Então a gente fica muito tempo esperando no ponto, porque os ônibus só carregam um cadeirante por vez, então isso acaba meio que atrapalhando. De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Suzano, os novos projetos são pensados contemplando a acessibilidade, seja para um edifício público ou projetos urbanos. A meta é adequar todos os edifícios já construídos e que não atendem à acessibilidade. Para isso, estão executando os trabalhos por grupos de edifícios. A Prefeitura ressalta que já foram realizadas obras em algumas escolas municipais e um novo pacote já está sendo iniciado. As adaptações só não são feitas com maior velocidade em função de alguns obstáculos, como a necessidade de levantamentos e cadastros e elaboração de projetos. No entanto, estão sempre planejando um mínimo de ações para que seja possível proporcionar acessibilidade plena. O arquiteto Ricardo Ratim detalha a acessibilidade e inclusão na cidade de Suzano e diz que é um grande desafio melhorar a situação dos bairros e que dificilmente possuem uma solução imediata. Essa normativa que a gente está tentando estabelecer são planos de passeios públicos, e que é a obrigação de cada proprietário a elaboração e execução do calçamento do passeio, mas que contemple já aquilo que é necessário para que todas as pessoas tenham a possibilidade de caminhar, assim como o centro. A gente tem essa proposta que eu falei para você, mas ela não está executada. Então, ainda é um problema que nós precisamos resolver.
Os deficientes têm os mesmos direitos que todos, e isso está na lei, não é um favor. São brasileiros que também precisam ter acesso às escolas, universidades, hotéis, restaurantes, ao mercado de trabalho, ao lazer e à cultura, aos locais de culto, edifícios residenciais, comerciais, públicos e privados de uso coletivo. E cabe ao Estado providenciar os mecanismos de inserção dessas. Muitas coisas ainda precisam ser feitas em relação à atenção básica e prevenção de deficiências, sem contar o preconceito e não cumprimento da legislação vigente que ainda existe. O amputado Everton Thomas cita algumas coisas que poderiam ser melhoradas e realizadas em Mogi das Cruzes, referente à acessibilidade. Poderia ter um projeto de acessibilidade da cidade, né, a cidade inteira, para que isso daí não venha trazer dificuldade para nós, assim, que tenha alguma limitação física, né. Eu acho que um projeto assim e tal sobre isso daí seria uma grande coisa por conta de melhorar a nossa acessibilidade, né? Está prevista por lei a substituição e adaptação dos espaços públicos para os deficientes, os sinais de trânsito por sinais sonoros para as pessoas com deficiência visual, o acesso através de rampas e elevadores para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, assim como espaços para cadeiras de rodas em teatros, estádios, cinemas e transportes públicos. O advogado Luiz Alberto Fidalgo lembra que existem algumas leis voltadas para os deficientes e para a acessibilidade especificamente. Mas hoje nós temos a Lei 13.146 de 2015, denominada como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que abrange toda a matéria atinente a pessoas com deficiência, tanto física como mental. Eu digo que há uma considerável deficiência da população e até dos entes públicos para cumprimento e para fazer cumprir a lei, mas há sim uma tendência de satisfação. Uma cidade que não saiba olhar para o deficiente segrega, isola e o discrimina. O impacto na vida das pessoas é imenso. Quando existem situações ruins de acessibilidade, muitas pessoas deixam de ir às ruas e isolam-se. Assim, não apenas pessoas com algum tipo de dificuldade ou deficiência, mas toda a sociedade é prejudicada se a cidade não for acessível, porque as barreiras de acessibilidade impedem o convívio entre cidadãos e acentuam as diferenças. A cidade fica mais empobrecida social e culturalmente. A psicóloga Cláudia Vieira explica como a falta de acessibilidade interfere no emocional dos deficientes e como a autoestima deles é abalada com essa situação. A falta de acessibilidade interfere sim no emocional dos deficientes. Eles se sentem impotentes, né, diante desses obstáculos. E a autoestima deles também fica abalada, eles se sentem diminuídos, né? Se a gente for parar para analisar, de tentar subir em ônibus e às vezes não conseguir, né, de tentar ter o acesso a alguma loja, a algum local e não conseguir, eles se sentem mal, porque eles têm o direito, eles merecem ter uma acessibilidade como as pessoas que conseguem se locomover normalmente. Segundo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em relação à mobilidade urbana, a área central da cidade possui acessibilidade em praticamente todas as vias, e nos outros bairros a implantação está sendo realizada gradativamente. De acordo com a Secretaria de Educação de Ferraz, a dificuldade para manter um padrão correto de acessibilidade em todos os locais a que o público tem acesso realmente existe, mas ainda assim, as escolas da rede municipal possuem sim acessibilidade, conforme a demanda existente. Portanto, se ainda não houver acessibilidade em determinada escola e nela surgir demanda, a acessibilidade é providenciada imediatamente. Em síntese, todos os edifícios públicos ou privados devem ter a construção adaptada para que todas as pessoas, com ou sem necessidade especial, possam usufruir deles. A legislação é clara e deve ser cumprida. É necessário planejar bem frente a desafios tão grandes e recursos limitados. O advogado Luiz Alberto Fidalgo comenta que, além das leis existentes, há diversos direitos que são assegurados pelo governo e que devem ser respeitados e cumpridos de maneira geral. Entendo ser do direito principal dos deficientes a igualdade de oportunidade para com as demais pessoas. Também tidos como direito à acessibilidade, temos o acesso à comunicação e à informação, da tecnologia assistiva, direito à participação na vida pública e política, da assistência e tecnologia, do acesso à justiça, do reconhecimento e igualdade perante a lei. A acessibilidade para surdos ainda é um desafio. Essa parcela da população enfrenta obstáculos para conseguir realizar atividades cotidianas. A maior delas envolve comunicação, pois faltam nas cidades intérpretes e pessoas que saibam se comunicar por meio de Libras, que é a língua de sinais. Além do mercado de trabalho, muitas vezes discriminar essas pessoas por as julgarem incapazes de realizar determinadas atividades. A estudante de recursos humanos da FATEC de Mogi das Cruzes, Larissa Jorge, tem estudado o assunto e conta o que tem observado ao ter contato com deficientes auditivos. A maioria dos surdos e deficientes auditivos trabalham no operacional. É uma área com pouca visibilidade, sem plano de carreira, mas para a empresa é mais cômodo, porque no operacional eles não dependem muito de terceiros para fazer as suas atividades. E para a empresa é mais barato, porque ela não precisa investir num curso de Libras, talvez num intérprete, num tradutor. Porque a maioria dos surdos trabalham mesmo no operacional,
porque a empresa está mais preocupada em cumprir a lei de cotas e coloca o surdo deficiente auditivo num cargo que ele não dependa de outras pessoas, né? Não dependa da comunicação, não dependa da Libras. Embora haja leis e condutas pré-estabelecidas, a inclusão das pessoas com limitação continua sendo um grande desafio para a sociedade e para o poder público. Dificuldade de comunicação, preconceito, pouco acesso a serviços públicos e falta de oportunidade de emprego. Esses são alguns dos desafios enfrentados pelo deficiente auditivo no seu dia a dia. Arlete de Paula tem 49 anos e nasceu com deficiência auditiva. Em conversa realizada pelo aplicativo WhatsApp, Arlete conta sua experiência de vida, o que observa diariamente em relação à falta de acessibilidade, o que faz para lidar com esses obstáculos e também fala sobre o Instituto, que é presidente em Mogi das Cruzes. Arlete luta constantemente para a sociedade quebrar as barreiras e para os surdos terem mais direitos. Existem algumas leis para a população surda e ela se esforça para conseguir fazer com que elas sejam cumpridas. Hoje, Arlete é professora de Libras e especialista, além de ser palestrante e presidente do IMAS, Instituto Mogiano de Apoio aos Surdos, onde realiza o trabalho de ajudar e orientar deficientes auditivos da cidade. Ela fala que faltam intérpretes e professores de Libras, o que é fundamental para a comunicação e inclusão das pessoas surdas, e também faltam sedes que prestem serviços a essa parcela da população. Arlete conta que tenta auxiliar outros surdos com seu conhecimento e sua vivência. Os obstáculos no mercado de trabalho são gerados, muitas vezes, pelo preconceito de empregadores detentores de uma filosofia atrasada, de que a pessoa deficiente pode vir a ser menos produtiva. As empresas que tiverem mais de 100 funcionários são obrigadas a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. A estudante Larissa Jorge faz algumas considerações em relação às informações que obteve ao conversar com os deficientes auditivos para a realização do seu trabalho. Eu acho que as empresas, estabelecimento, loja, comércio, as pessoas em geral, tinham que ter mais empatia, se colocar no lugar dos deficientes e perguntar, talvez, como seria isso para uma pessoa com deficiência? Essa atividade que eu estou exercendo, será que essas pessoas vão ter a mesma oportunidade que eu? Outro fator, além do preconceito, que reforça o problema da acessibilidade é a falta de infraestrutura pública. Muitas vezes, a pessoa com incapacidade se encontra sem solução ao cruzar com situações cotidianas, que a impedem de se locomover, se comunicar ou se orientar. Fica claro, desse modo, a falta de inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência na sociedade, que, em diversos casos, é vítima de intolerância e de falta de infraestrutura. A inclusão social de portadores de necessidades especiais é direito de todos. São necessários cuidados específicos para que essas pessoas tenham a oportunidade de viverem dignamente. Você está ouvindo o documentário Acessibilidade nas cidades do Alto Tietê. No último bloco, desafios existentes nos transportes públicos. Voltamos a apresentar o documentário Acessibilidade nas cidades do Alto Tietê. Os direitos das pessoas com deficiência ficaram por muitos anos esquecidos, sem qualquer sinal de avanço. Mas agora encontraram mais espaço. No entanto, as mudanças concretas de efetivação da cidadania ainda ocorrem de maneira muito lenta. Um grande projeto, por sua vez, envolve todas as mudanças que possam ser definidas e concretizadas em espaços de saúde, educação, cultura, lazer, esportes, pontos turísticos e nas edificações públicas e privadas, além da comunicação que possui barreiras que impedem a expressão ou recebimento de mensagens. O presidente do Conselho Municipal para Assuntos das Pessoas com Deficiência de Mogi das Cruzes, Ricardo Pedroso, concedeu uma entrevista para o programa Câmara em Debate, na TV Câmara, que abordava o tema acessibilidade e inclusão. Ricardo é cego e fala sobre inovações na questão de acessibilidade, como audiodescrição e diversos outros elementos que auxiliam pessoas com vários tipos de deficiências em ações comuns da vida. De repente é caminhão, de repente é o trator, é outra coisa, né? Existe um recurso que é o sistema DPS 2000, o que seria um transmissor que fica na mão da pessoa cega, ela digita o número da linha que ela quer, dá ok, quando faltar 15 metros para o ônibus chegar no ponto, aciona um sistema sonoro dentro do ônibus. É importante não somente a promoção da acessibilidade física, mas também a melhoria dos transportes públicos e a conscientização da população no sentido de garantir o respeito a alguns benefícios concedidos às pessoas portadoras de necessidades especiais. A sociedade precisa promover uma educação social e cultural que aceite a diversidade, que modifique a concepção de direitos e deveres, de igualdade, de oportunidades frente ao mundo em que vivemos. Em Suzano, a ONG Movimento pelos Direitos dos Deficientes Físicos, a MDDF, trabalha pensando nessa causa, para ajudar e realizar diversas atividades para facilitar a vida dessas pessoas. A presidente da entidade, Maria Aparecida Botaro, comenta as principais dificuldades enfrentadas por não ter apoio da prefeitura. Quando
você tem alguma parceria com a prefeitura, você tem mais acesso à divulgação de todos os eventos, de Suzano ou de outros locais, né? Então fica muito mais difícil se você não tem alguma parceria. O pessoal acaba esquecendo daquela entidade que trabalha ainda com deficiente. E quando a gente tinha o projeto com a prefeitura, ele só cobria 50 pessoas. Ali tem uma meta que você não pode passar daquilo, porque senão o material, as coisas todas vêm só para aquele pessoal. E ali eles estariam também excluídos, né? Então, a dificuldade é a inclusão. Um bom caminho para alcançar melhorias e mudanças significativas é aproveitar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que determina que municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem e apresentem um plano municipal de mobilidade urbana, para planejar e priorizar as questões relativas à acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Isso garante que novos recursos e metodologias de acessibilidade possam ser implantados na cidade. É necessário garantir também que a legislação voltada para pessoas com necessidades especiais, no âmbito da educação, tenha uma melhor adequação na formação dos profissionais que muitas vezes se encontram despreparados para atender esse público. Além disso, é necessário garantir direitos ainda mais amplos como o direito à saúde, trabalho, lazer e transporte. Conforme o advogado Luiz Alberto Fidalgo, há uma cobrança sobre o poder público para que as leis em relação ao transporte e às construções sejam exercidas, fazendo todas as adaptações possíveis para que a cidade como um todo fique mais acessível. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência tratou de instituir a cobrança ao poder público para a realização de atos que contemplem o atendimento ao direito do deficiente, no tocante ao transporte e à mobilidade, adaptando prédios e veículos de utilidade pública. Agora, há sim um rigor da lei, a qual não estipula apenas multas pelo descumprimento, mas também tipifica como crimes que podem chegar até 5 anos de reclusão. Algumas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, estão com muitos problemas de acessibilidade. Em Itaquaquecetuba, por exemplo, as reclamações são nas estações de Aracaré e Manuel Freire. As escadas complicam o acesso dos passageiros, principalmente de quem tem algum tipo de deficiência ou dificuldade para andar. Os passageiros precisam de rampas, elevadores e escadas rolantes. Enquanto as reformas não acontecem, os passageiros que têm dificuldade continuam correndo riscos diariamente dependendo da ajuda dos seguranças da CPTM, que nem sempre estão preparados para atendê-los. Walter Almeida, de 53 anos, mora em Itaquaquecetuba e possui um problema na perna que dificulta sua locomoção. Ele fala sobre as principais dificuldades que enfrenta toda vez que utiliza os trens. Não é só eu, várias pessoas aí estão com problema na perna, tem que atravessar para ir para Itaquá, tem que passar por cima da escada lá. Aqui o que custar? Botar uma rampa aqui, ó. Passar uma rampa aqui pra gente, não tem rampa nenhuma. Se você tem uma coisa, uma emergência, para você ir para Itaquá, você tem que atravessar o outro lado da linha, da estação, para pegar o trem para ir para Itaquá, entendeu? Ele tinha de pegar, de subir essa escada aí você pode vir 6, 7 horas da manhã, aquela escada ali. Ela de 6, 7 horas tá tremendo isso aí, ó. A inclusão das pessoas com deficiências na sociedade está ligada à inserção das mesmas na vida social, econômica e política, assegurando respeito aos direitos no âmbito da sociedade e do poder público. É preciso ter um planejamento interdisciplinar. Todos os setores devem estar envolvidos. A acessibilidade não diz respeito apenas aos transportes e vias públicas. É necessária a participação de todas as instâncias decisórias no planejamento de uma cidade. A cadeirante Ellen Pereira utiliza tanto o trem como o ônibus e encara esses empecilhos diariamente no trajeto que realiza. Ela relata as principais dificuldades, tanto no próprio transporte como no percurso de entrada e saída do mesmo. Eu tenho que pegar o ônibus 701, que vai pro rodeio, onde fica o centro de Paradisporto. A dificuldade que eu tenho no ônibus é para entrar, né, dentro do ônibus, mas eles têm um elevador. E agora nós vamos descer para ir no Paradisporto. Faz pouco tempo eles reformaram as calçadas, porque antes era tudo, tinha muito buraco, então para mim e para outras pessoas que treinam lá no Paradisporto, que são cadeirantes, até mesmo pessoas com deficiência visual e tudo mais, tinham dificuldade de locomoção. A maioria das estações de trem da CPTM apresentam graves falhas de acessibilidade. Não possuem rampas de acesso para cadeirantes ou pessoas com dificuldade de locomoção, banheiros adaptados, comunicação em braille e nem sinalização tátil para o cego, além de funcionários sem treinamento algum para ajudar essas pessoas. Estações sem elevadores e com grandes escadarias fazem parte da rotina difícil enfrentada por deficientes físicos quando precisam utilizar os trens. Outra dificuldade são os trens lotados. Walter afirma que as estações de trem da CPTM
CPTM não possui infraestrutura adequada nem profissionais preparados para atender as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E aqui, ó, tem que colocar uma rampa pra gente aqui, ó. Aqui tá um perigo, porque essa estação aqui era para ser reformada em 2015, nós estamos aqui, 2017. Aqui reformou Poá, reformou Aracaré, reformou Poá, reformou Ferraz e aqui nada, aqui tá esse lixo aqui, ó. A falta de acessibilidade nos transportes públicos em geral ainda existe. Os elevadores que deveriam democratizar o acesso ao ônibus simplesmente não funcionam. E quando funciona, é o motorista que tem dificuldade de manusear o equipamento. E esse despreparo compromete a qualidade da viagem. Seria muito importante que as pessoas tivessem mais compreensão sobre a questão, não colocando mais obstáculos do que já existem para os deficientes em seus deslocamentos, ajudando o acesso à mobilidade e transportes coletivos. A presidente da ONG MDDF em Suzano, Maria Aparecida Botaro, tem 45 anos e é cadeirante devido à paralisia infantil. Maria conta as dificuldades que passa a utilizar o transporte público e algumas melhorias que tem observado nos últimos anos. Uma das maiores dificuldades que a gente tinha. Eles não sabiam lidar com o idoso e com o deficiente. Você entrava dentro do ônibus, eles já arrancavam, já botavam o ônibus para andar e não é o certo. Você tem que esperar a pessoa sentar, porque como é que ela vai se locomover até um assento em segurança? Mudou a empresa, que antigamente não era radial, era Visu. Quando era Visu, então assim, eles não tinham essa perspicácia em esperar as pessoas sentarem. Conforme a nota da Prefeitura de Poá, a cidade está em processo de discussão das propostas e ações do Plano de Mobilidade Urbana. No dia 12 de agosto, foi realizada uma audiência pública pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. O secretário Wilson Lopes reforçou a importância do debate, lembrando que o plano não contempla apenas transporte urbano, mas também abrange questões de desenvolvimento como o uso e a ocupação do solo. A Prefeitura acredita que com o trabalho, avanços serão registrados na cidade de Poá. Uma reivindicação antiga dos passageiros da CPTM na estação de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, começou a ser atendida. Iniciadas em junho, as obras de adequação de acessibilidade devem corrigir o desnível entre as composições e a plataforma, além de melhorar o trânsito dos passageiros com a colocação de piso tátil, rampas, mapa em braille e vaga de embarque e desembarque. O conceito de acessibilidade deve ser levado em conta em todas as etapas do caminho percorrido por um pedestre. A rede de transportes coletivos de uma cidade precisa ser acessível em todos os pontos, uma vez que qualquer pessoa só vai poder completar o seu caminho se todo o processo for seguro e possível. João Batista, de 44 anos, teve uma perna amputada em consequência de um acidente de trânsito que viveu. Ele reclama do fato de as pessoas não ligarem para a acessibilidade. O pessoal está muito assim, porque hoje em dia tem muitas leis, tem que ter uma rampa, tem que ter isso. Mas as pessoas, a maioria é o seguinte, elas estão colocando a rampa muitas vezes pensando ou numa multa ou numa futura, mas eles não vão olhar que estilo, como tem que ser, inclinação, como tem que ser feito. Andando pelo centro da cidade, é só começar a observar e ver um ponto de ônibus, outro de táxi, uma banca de jornal e vários telefones públicos. O espaço aberto, porém, vira um labirinto para quem não pode perceber o mundo utilizando a visão. Na maioria dos locais, não há um piso tátil para guiar os deficientes visuais. Em relação aos transportes coletivos, os pontos de ônibus devem ter cobertura, assentos e espaços que permitam a manobra de uma pessoa em uma cadeira de rodas, bem como informações sobre linhas, itinerários e horários de veículos em braille. É preciso fiscalização, pois não adianta você ter uma determinação que obriga os ônibus a terem acessibilidade e ninguém fiscalizar se ela funciona. É muito difícil para o deficiente visual Reinaldo saber que os lugares de que gosta muitas vezes não têm acessibilidade, e para que consiga circular nesse espaço sempre vai precisar de ajuda. É uma coisa muito difícil você ir num lugar que você gosta assim, não ter acessibilidade, que nem para ir num shopping, alguma coisa assim, para entrar no shopping ali você não tem acessibilidade ali para entrar sozinho lá para dentro, até mesmo para andar lá dentro não tem, ou mesmo dentro do Davó. Dentro do supermercado, tem vários lugares, né? Até mesmo para você ir em lojas assim, tem que ficar perguntando para os outros, né? Ou pedir ajuda de segurança, alguma coisa. Alguém pode estar ajudando a gente dentro desses locais aí. Essas dificuldades diárias são encontradas em praticamente todos os meios de transporte. É necessário defender uma atuação mais efetiva do Estado, mas também uma mobilização mais intensa da sociedade, que precisa compreender que os direitos das pessoas com deficiência não são regalias. Na arquitetura e no urbanismo, a acessibilidade tem sido uma preocupação constante nas últimas décadas. Atualmente, muitas obras de inclusão estão em andamento, para a adequação do espaço urbano e dos edifícios a necessidades especiais, sempre visando eliminar os obstáculos existentes ao acesso, modernizando e incorporando essas pessoas ao convívio social, possibilitando o direito básico de ir e vir. Há muito a melhorar em relação à acessibilidade nas cidades do Alto Tietê. As políticas públicas precisam ser ampliadas e desenvolvidas. Como mostramos, ainda existem muitos desafios de inclusão e adaptação,
E essa situação fica ainda mais clara com os depoimentos de quem passa por dificuldades diariamente. Mesmo com essas necessidades, parece que ainda vai demorar muito para que as cidades evoluam e as pessoas com deficiência se sintam respeitadas. De qualquer forma, lançar luz sobre a importância dessa discussão é uma forma de cidadania e de cobrança. São instrumentos que podem acelerar esse processo, tentando melhorar de fato a vida de quem mais precisa. Você acabou de ouvir o documentário Acessibilidade nas Cidades do Alto Tietê, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Locução: Kainan Ferreira e William Carlos. Roteiro: Beatriz Fernandes. Produção: Beatriz Fernandes, Kainan Ferreira, Silvio Suerriro, Tainá de Oliveira e William Carlos. Sonoplastia: William Carlos e Jailson Ottoni. Edição: Jailson Ottoni. Orientação: Wagner Belmonte. Coordenação do curso de jornalismo, professor e mestre Agnes Arruda.